estamos aqui, eu sou o Pedro, né? Eu vou acompanhar um pouquinho a conversa, mais de perto, né? Do Marcelo. Hoje a gente está fazendo a 15ª edição, né? Do Fronteiras, que é esse evento que mensalmente a gente tem feito e convidado pessoas aí, onde o objetivo é tocar em temas assim que não necessariamente a gente vai ficar aqui se debatendo sobre conceitos da psicanálise, enfim, mas algo que faça algum tipo de menção, né? A prática clínica ou a experiência humana e que, enfim, leve a gente a pensar, repensar algumas questões até teóricas, mas principalmente práticas nossas, né? E dessa vez o convidado é o Marcelo. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá, Marcelo, para te apresentar. E o Marcelo é ator, ele é mágico, ele é graduado em artes cênicas pela Unicamp, é isso? Está escrito Unicamo, eu escrevi aqui sem querer. E com intercâmbio no curso de estudos teatrais da Université Sorbonne Beauvais, isso? Nouvelle, Nouvelle? Tá. Em Paris. Ele é cofundador e integrante dos grupos Desembargadores do Furgão e Núcleo Instável. São dois grupos? São dois grupos. Ah, tá. E ele é integrante do premiado grupo A Fabulosa Companhia. Trabalha como ator em obras audiovisuais diversas e como mágico e trompetista na fanfarra Cornucópia Desvairada. O Marcelo, eu tava olhando seu Instagram de levinho assim, ele participou de filmes onde ele foi citado, né? Trocaram o seu nome. Trocaram meu nome. Ele é Luiz. Lá. Exatamente. Mas enfim, bem legal. Massa, sua presença aqui, obrigado. Obrigado aí aos colegas que vieram aqui também. Já vou te passar a palavra e espaço. Mas eu acho que é muito massa essas iniciativas da Dobra. Eu, como alguém que participa aqui, eu tô também pegando um pouco a ideia ainda, sabe, do Fronteiras. E aí, cara, cada ideia, falaram, vou trazer um mágico, vai rolar mágica, assim, tipo, qual que é o objetivo, assim, além de ser muito legal, né? Eu acho muito massa. Quando eu era adolescente, assim, eu entrei num site chamado Universidade da Mágica, fiz um cadastro e tentei um pouco esse mundo, mas eu sou muito ruim, assim. Aí eu parei e virei psicanalista. Enfim, então eu acho muito legal. Eu acho que são iniciativas que a gente estava discutindo ali um pouquinho, né? Vocês estavam mencionando, a Kathleen, o Vini, que é algo que quando a gente traz pelo menos para mim, né, o contato com essa coisa que não vou aqui, não vou falar de Lacan, de Freud, não vou falar de desejo, disso que a gente nem sei se gosta de ficar falando. Isso eu acho que vai dando uma arejada mesmo na nossa prática. Então, é muito massa a sua presença aqui, eu fiquei super animado. Eu sou uma pessoa que não tenho muito esse desenrolado assim, né, de público, mas isso vai tomando a gente assim, então, massa, tô ansiosaço. Eu também. Tá, é isso. Vamos Obrigado. Bom, agradecer primeiro a todo mundo que veio, agradecer o pessoal da Dobra que me convidou para estar aqui. E eu acho que essa ponte, enfim, eu fiquei muito quebrando a cabeça de como que eu ia tentar fazer essa ponte com o trabalho de vocês. E porque o meu único contato com a psicanálise, além de ser paciente, é com a minha namorada, que é psicanalista. E dos contatos que a gente tem em casa, das conversas que a gente tem. E muitas vezes eu falo alguma coisa, eu vou falar um pouco de teoria da mágica, não sei o que lá, e ela fala, nossa, isso parece. Ou ela fala alguma coisa e eu falo, nossa, isso me lembra alguma coisa. Então a gente de vez em quando estabelece umas pontes assim, e aí a gente hoje decidiu tentar formalizar um pouco isso, esse contato entre esses dois campos que parecem bem distintos, né? E bom, acho que eu vou começar começar em ato, né? Com uma mágica.
Alguém quer participar? Todas as minhas mágicas vão envolver participação do público. Como você chama? Diogo. Diogo. Vão ter 2 participações nessa mágica. Alguém vai ter uma participação um pouco menor, mas o Diogo acho que pode ter a participação maior, que ele levantou a mão. Pedro, você pode só segurar esse papel, daqui a pouco eu vou... esse envelopinho, daqui a pouco eu vou voltar a você. Deixa eu abrir aqui meu... Você quer que eu vá eu ou fico aqui? Daqui a pouco eu vou querer que você venha. Já vou te chamar. Bom, eu tenho um baralho, eu vou dividir ele em 2. Eu deixei isso aqui, acho que talvez facilite a visualização, espero que esteja funcionando bem. Daqui a pouco eu vou te chamar. Vou falar um pouco sobre 3 coisas que o mágico precisa saber muito bem e precisa fazer muito bem, precisa praticar muito. A primeira é segurar o baralho. A primeira é segurar. Deixa esse pra cá. E você tem que saber segurar muito bem o baralho para poder... Tô um pouco nervoso hoje, gente. Para poder embaralhar, que é a segunda coisa, é conseguir embaralhar com alguma destreza. Então primeiro a gente segura, embaralha. Essas aqui. E a terceira coisa é a memória. O mágico precisa ter boa memória. Então precisa saber embaralhar. Peraí que eu estou misturando as... Acabei misturando as que estão para cima e para baixo, mas tudo bem, deixa eu tentar voltar elas para cá. Bom, o embaralhamento, a parte importante do embaralhamento é que o público esteja convencido de que o baralho está bastante embaralhado. Eu espero que vocês estejam convencidos, porque eu mesmo estou meio atrapalhado aqui, me confundi um pouco. Vocês estão convencidos de que esse baralho está bem embaralhado? Então? Mas daqui a pouco, quando a mágica acontecer, vocês vão duvidar de mim. Por isso que eu vou precisar da ajuda do Diogo. Diogo, né? Isso. Você pode vir aqui um pouquinho? Como a gente faz no teatro, na mágica. Uma salva de palmas para o Diogo. Diogo, eu quero que você... Pode vir aqui do meu lado. Eu quero que você escolha um dos 2 montes. Esse. Esse? Tá. Você vai pegar umas cartas desse monte e segurar assim, do monte que você escolheu. Eu peguei do outro. Tá. Segurar, elas vão estar viradas para um lado, viradas para o outro. Tudo bem, você pega quantas você quiser, um montinho assim, pode ser de cima, do meio, de baixo. Não precisa organizar elas. Você só vai pegar um montinho. Muito bem. Agora você vai virar esse montinho, botar aqui do lado do outro monte. E a gente vai misturar. Eu só estou querendo criar um embaralhamento que vocês estejam convencidos de que eu não tenho controle sobre isso. Agora você vai pegar um tanto de cartas igualmente, né? Pegar um tanto assim, quantas você quiser, desse monte, para cima, para baixo, não precisa organizar elas. Vai virar assim, bota aqui do lado e a gente mistura elas aqui no meio. Vocês estão convencidos de que eu não tenho controle sobre esses 2 montinhos de cartas? Sim. Você quer embaralhar mais um pouco? Sim. Sim? Não convence. Muito bem. Tá bom? Tá bom. Daqui a pouco eu vou... Só deixar elas retinhas assim. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente tem um baralho então que está embaralhado com cartas viradas para cima, cartas viradas para baixo, cartas para um lado, cartas para o outro. Temos uma grande confusão aqui de cartas. Eu quero que você segure esse baralho na sua mão, ok? E agora o Pedro vai abrir aquele envelope, acho que do outro lado, na verdade, assim. Você vai puxar a folha só até aparecer a primeira frase que está escrita, só puxar um pouquinho. Vai aparecer para o pessoal? Vai aparecer para você, né? Para mim. Segura o baralho do jeito que assim, tudo bem? Sim. É. Tá. Pode falar
a primeira frase. O baralho terá 23 cartas viradas para baixo. Diogo, você pode contar aqui na mesa, separando as cartas viradas para cima e para baixo? Como que é? 23 viradas para Vai baixo. ter 23 viradas para baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Caralho. Mas tem mais coisa, tem mais uma frase aí, né? Você pode puxar mais um pouquinho? Vocês ensaiaram? Tá escrito isso mesmo? Depois eu posso até pôr o papel aqui. Das cartas viradas para baixo, 11 serão vermelhas. Vai corrigar elas, por favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pode ver a frase seguinte? Posso. Não haverá nenhuma figura dentre as vermelhas. Como Você assim? embaralhou direito? As figuras são valete e dama rei. Tem valete da marreia nesse bolinho? Pode De passar elas. sacanagem. Caraca. E aí? Não tem mesmo, Não né? tem mesmo. Mais uma frase. Todas as vermelhas são pares. Serão pares. Você pode botar elas uma por uma aqui. Pra eles verem lá. Aham. Tem O quê? Tem o ímpar? tem uma ímpar. Daqui não dá pra ver, você não tem que Foi falar bem em voz pertinho alta. do... né? Tem um 7 de ouro. Isso. Deu errado. Você pode ler a frase seguinte. Ah, não. Exceto. Com exceção do 7 de Você ouro. foi tipo, eu desfiz a mágica, mas não desfez não. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, essa é uma mágica de previsão do futuro, né? Uma mágica de mentalismo, que a gente chama. Deixa eu pensar, a próxima que eu farei. Vini, você tá usando seu celular? Tô. Você tá com ele em mãos assim? É? Não, eu vou chamar você depois. Tá. Então. Sério? É que eu queria fazer com gente daqui também. Vou fazer então uma diferente. Essa é uma mágica que mexe com a cabeça das pessoas. Então quem quiser vir, é bom que esteja bem, com a mente bastante arejada. Alguém se sente assim? Alguém quer participar? Então, Você vai mais ou menos no meio. Como você chama? Rafael. Rafael. Prazer, Rafael. Gente, uma salva de palmas. Rafael, você sabe embaralhar um baralho? Assim? Mais ou menos. Ó, tem um jeito que é... Pode pegar metade dele. Tem um jeito que é assim, você pega, divide ele no meio e passa assim. Muito bem. Aí, embaralha. Pode fazer mais uma vez. Agora vamos trocar para você embaralhar essa metade também. Tá ótimo. Quer embaralhar mais um pouquinho? Tá bom. Tá bom? Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Bom, temos um baralho embaralhado. Eu vou separar duas cartas. E essa mágica vai acontecer com você. Cadê a outra carta que eu quero? Dizem que são as cartas mais poderosas do baralho. Tá difícil de achar. Que são as duas damas. A gente vai fazer o seguinte. Você vai respirar profundamente, inspira o ar, solta o ar. Vai tentar esvaziar sua mente.
difícil, né? É difícil, é difícil. E você vai tentar seguir sua intuição. Tá. A gente vai tentar descobrir se as cartas são vermelhas ou pretas. Uhum. E você vai me dizer se é vermelha ou preta e eu vou pôr onde você falar. Beleza. Eu vou pôr elas viradas para baixo. Normalmente tem gente que quer sacanear um pouco o mágico. Tudo E fala, vermelho. preta, vermelho. Não, a ideia é a gente realmente deixar a mente fluir, assim. E você vai me dizendo e eu vou pondo onde você falar. Combinado. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é que eu estou sempre pegando a primeira carta. Às vezes as pessoas, espero que dê pra ver daí, às vezes as pessoas acham que eu estou manipulando de alguma maneira, podem prestar atenção nisso, eu não estou. Ok, pode Beleza. falar. Vermelha. Vermelho. Vermelha. Preta. Vermelha. Preta. Preta. Vermelha. 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 Preta. Preta. Vermelha. Preta. Vermelha. Preta. 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 Vermelha. 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 Preta. Vermelha. Preta. Vermelha. Preta. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, para dar uma confundida. Faz assim. Vermelha, preta, vermelha, 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 preta, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, vermelha, preta, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, 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 vermelha, preta, vermelha, preta. Acabou. Bom, vamos ver o quanto você acertou. Essas cartas aqui você disse que eram vermelhas. Então, a primeira, ele já acertou. Você tinha 50% de chance de acertar. Essa aqui você disse que era vermelha também. Você acertou. Já cai para 25%. Aqui já cai para 12,5%. Aqui já cai para mais ou menos 6%, 3%, 1% de chance de acertar e cada vez menos. A probabilidade de você ter acertado todas essas cartas. Meu Deus. Só que antes disso, essa carta estava aqui. Então você disse que essas cartas eram pretas. E de fato, Aí foi bem. você foi bem. Realmente, eu estou impressionado. Joga na Mega. Gabaritou, vai, de uma 60. Gabaritou. E antes, elas estavam trocadas assim. Eu vou acelerar o processo. Fazer o seguinte, abrir assim. Você dividiu todas as vermelhas, teve a dama preta e em seguida todas as cartas pretas. Que loucura, né? Uma salva de Muito palmas. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, fiz isso só para aquecer um pouquinho, pra gente começar. Chegar na parte chata, né? Que não é a mágica, que é a parte da teoria. Eu vou fazer uma coisa muito suspeita, que é eu deixei meu copo de água aqui no chão, para não derrubar. Eu vou ficar tomando água dele daqui. Mas é que mágico quando tudo soa meio suspeito, assim, as pessoas acham que tá. Bom, eu tinha preparado um pouco, pensado em falar um pouco da história da mágica, coisa assim, mas como é sexta-feira hoje, acho que vou poupar vocês um pouco disso. Vou falar só um pouco mais rápido alguns pontos interessantes da história da mágica. O primeiro é o fato de que a mágica é muito antiga, né? O primeiro registro que se tem da mágica é de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, né? Então 4.500 anos atrás, mais ou menos, né? E ele relata, é um papiro que relata uma apresentação de um homem chamado Dedi para um faraó. E ele chega com um ganso, ele arranca a cabeça do ganso, mostra a cabeça para o faraó, entrega a cabeça para o faraó, coloca a cabeça de volta e o ganso está vivo. E sabe-se que não é só um relato fantasioso, que é uma apresentação de mágica, porque esse número persistiu durante os séculos e até hoje ele é feito, né? Então é o primeiro relato de uma apresentação de mágica. E o que é interessante desse relato é que mostra que é uma apresentação que não tem muita finalidade, a não ser entreter e a não ser
criar uma ideia de maravilhamento. Tem até uma imagenzinha do papiro, olha só. E essa ideia de maravilhamento, ela vai persistir, ela vai continuar, e tem relatos interessantes que é da Grécia Antiga, de Roma, enfim, um relato de Alexandria, Alexandria era um centro cosmopolita do Império Romano, onde proliferavam vários cultos diferentes, várias religiões diferentes, e os templos, de certa forma, competiam entre si. E tinha um homem, tem um registro, na verdade, de um homem chamado Heron de Alexandria, que ele é contratado para criar efeitos para um templo. E ele cria, enfim, um efeito em que as portas do templo se abrem sozinhas, revelando o Deus lá dentro, né? E essa ideia de criar um maravilhamento, um espanto, um assombro por uma coisa que é sobre-humana, né? Essas portas que se abrem sozinhas. E esse cara é um gênio, assim, ele usa elementos da pneumática, da hidráulica, que são muito avançados. Tem até uma animaçãozinha mostrando de como isso acontecia. E o fato do mecanismo estar oculto é justamente o que gera o maravilhamento, né? Então, eles acendem uma fogueira, eles queimam carne lá, fazem como se estivessem fazendo uma oferenda para o Deus, e tem um mecanismo todo oculto em que uma água se esquenta, o vapor vai para um lado, enfim, e faz com que o peso de um tonel gire as portas, um mecanismo que abre as portas, né? Vou pular um bom tempo aqui, vou pular a Idade Média, mas enfim, existem muitos relatos de mágica na Idade Média. Só mais uma coisa dos gregos, eles tinham uma palavra, que era o taumaton, que é justamente a ideia de maravilhamento, de espanto, de assombro. E o próprio Aristóteles fala que para a gente fazer filosofia, a gente precisa experimentar o taumaton, a gente precisa se assombrar com o mundo para se tornar filósofo. É o primeiro passo para a filosofia. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas isso eu acho que é o que aconteceu. Vou avançar um pouco no tempo, vou pular Idade Média. Vou chegar falar um pouquinho só de um momento do iluminismo, em que na Idade Média a gente tem os artistas muito trabalhando na rua, são os jograis, e a mágica está muito misturada com os ventrílocos, com o adestramento de animais, com malabaristas, é tudo muito misturado, né? E isso perdura durante o tempo, isso vai acontecendo na rua, mas no iluminismo os artistas, além de manter isso, eles começam a misturar um pouco de ciência com isso. E eles, inclusive, tentam se afastar da ideia de bruxaria, de ocultismo e coisa assim, e eles vão se apresentar como homens de ciência, como físicos recreativos. Os mágicos adotam esse nome de físico recreativo. Ainda é um momento que os autômatos, aqueles bonequinhos mecânicos, né, estão proliferando muito, então a mágica tem muito isso misturado, e esses mágicos esses artistas começam a se apresentar em espaços fechados, o que permite que o equipamento deles cresça. Então mistura com equipamentos teatrais e coisa assim, e vai adentrando o espaço, o palco, né, o espaço fechado. Em seguida, eu vou falar do século XIX, tem um mágico, que aí é quem atualmente é o mágico mais considerado o pai da mágica moderna, o mágico mais importante que tem, que é o Houdin. A gente não confunde com o Houdini, que é o que a gente ouve falar já, né? Mas o Houdin é um francês que no século XIX, na metade do século XIX, ele olha para esses palcos e para esses artistas, esses caras que fazem muita maquinária, física recreativa, misturam elementos químicos, sei lá o que, e vão apresentando a mágica misturada com muitas outras coisas. E ele vai negar isso, ele fala, não, a mágica ela não é tudo isso, todas essas coisas misturadas. E ele fala, a tônica do discurso mágico é o impossível. A ideia da mágica é a realização de um feito impossível, né?
E a partir daí ele vai separar, ele vai definir a mágica como uma arte autônoma do resto. Então, inclusive os termos que são usados nessa época para mágica é a prestidigitação, e preste é rápido, dígito, dedos, né? E em francês é légion des mains, que são mãos ligeiras, né? E ele, inclusive, ele não gosta disso. Ele diz que o mágico não tem que ser rápido, porque se a causa de um efeito mágico está atribuída à habilidade da mão do mágico, não é um efeito impossível, é um efeito de habilidade, né? Ele diz, vou fazer uma magiquinha, né? Ele diz assim, se a bolinha desaparece, por quê? Se eu estou falando que a bolinha desaparece porque a varinha encostou na mão, eu não posso achar que a bolinha desapareceu porque o mágico é habilidoso. Ele tem que poder fazer isso devagar, porque a causa atribuída é essa, né? E não a habilidade das mãos. Então, enfim, eu sou mágico, gente. Não é a habilidade das mãos. E assim, ao separar, né, a mágica, definir a mágica como uma arte autônoma, ele, enfim, define uma série de regras, estabelece uma série de conceitos que perduram até hoje, né? E, inclusive, tem duas coisas interessantes relacionadas a ele, é que ele diz que o mágico deve se apresentar como um homem da sociedade. Então, usar a roupa que as pessoas usam, ter o discurso que as pessoas têm, né? O mágico, ele abole os discursos de baixo calão, ele abole o assassinato de animais, né? Sei lá, matar animais no palco, e ele abole o uso de confederados na plateia, né? De alguém combinado, ele acha isso antiético, né? E ao definir que o figurino do mágico é o figurino da pessoa da sociedade, a sociedade naquela época usava o fraque e a cartola. E ele foi tão importante que até hoje a gente entende que o mágico deve usar o fraque e cartola. Mas não, né? Na verdade o que ele queria é que o mágico não tivesse um figurino. O mágico é uma pessoa da sociedade, porém ele realiza coisas impossíveis, né? Duas outras curiosidades dele, na verdade. Ele é esse homem aqui, Jean-Eugène Robert Houdin. Ele se apresentou, então, num palco, ele comprou um teatrinho em Paris, e ele se apresentava num palco com uma mesa crua, sem toalhas. Ele vai dizer, aqueles palcos dos mágicos anteriores pareciam lojas de brinquedo, de tanta coisa que tinha, né? Então ele vai tirar tudo aquilo, porque aquilo gera suspeita. Ele fala, não, a mágica acontece quando nada gera suspeita, né? Então ele vai tirar a toalha da mesa, né? Ele vai fazer coisas, enfim, com baralho, com a mão, assim, evitar dispositivos, mangas e coisas assim, né? E a tônica, isso fortalece a ideia do impossível, né? E a tônica para ele está no impossível. Ele se apresenta com o filho dele, tem umas imagenzinhas assim, ele fazia um efeito em que o filho, ele dizia que o filho ficava mais leve que o ar, e o filho voava, né? E a gente vê nessas imagenzinhas que são sempre bancos e coisas assim, objetos cotidianos que ele usa, e sem muitas coisas que esconde, né? Ele foi uma pessoa tão importante que ele se apresentou, enfim, para o Napoleão, tem muitas histórias assim. E tem uma história que é um pouco cruel, mas que é da colonização francesa, que ele foi chamado para acabar com uma rebelião que estava tendo de uma colônia francesa. Então, um grupo onde as pessoas estavam se rebelando, e ele é chamado pelo Napoleão para ele se apresenta de uma maneira que ele vai falar que ele vai tirar a força do guerreiro mais poderoso, do guerreiro mais forte dessa comunidade. E ele faz um efeito em que ele tira a força, o filho dele, ou uma criança, carrega uma coisa, e ele chama o guerreiro mais forte não consegue levantar aquilo. E aí essa comunidade começa a achar que os franceses têm alguma superioridade, né, dessa maneira, né, tem poderes mágicos, né. Então, enfim, é um uso bem controverso da mágica, né, como o poder de colonização. Um outro ponto curioso dele é que o Méliès, que foi uma das pessoas mais importantes do início do cine Rodin, onde o Rodin se apresentava,
E esses filmes que são do início do cinema foram todos gravados no Teatrinho do Rodin. Então, enfim, uma curiosidade legal. Desse histórico, não vou avançar muito. Esses são os experimentos do Méliès com o corte cinematográfico, né? E ele era muito fã de mágica. Os filmes que ele fazia, todos envolviam uma ideia de mágica. Assim. Desse histórico, a gente tira algumas conclusões que são, enfim, sempre tem a ilusão de impossibilidade para a mágica acontecer. Tem um segredo que permanece sempre no domínio de uma das partes, né, que é o que gera essa ilusão de impossibilidade, e essa falta de finalidade prática, para além de suscitar o maravilhamento, o tálmaton. E uma outra coisa que permanece é um desejo inerente ao ser humano de se maravilhar, de se deparar com os mistérios do mundo, né? Com coisas inexplicáveis. Bom, será que a gente já faz uma rodada de conversa aqui? Aí eu vou entrar um pouco mais numa teoriazinha da mágica. Assim. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar. Acho que você pode seguir. Tá bom. Bom, a mágica tem especificidades que diferenciam ela do teatro, né? E o impossível é essa primeira coisa. O impossível, ele... Será que vai dar pra ler? Bom. O impossível é o avesso do possível, obviamente, né? E o possível, aqui eu acho que é um lugar onde a gente vai ter um diálogo interessante. O possível é diferente do que é real, né? O Aristóteles diz que o possível, né, que as coisas existem como potência e como ato, né? E então, digamos assim, uma árvore existe como potência na semente. Uma vez que eu planto ela e ela cresce, ela passa a existir como ato, né? E as potências são apreendidas imediatamente, né? Acho que muito do que eu estou falando aqui vem desse livro, que é A Tentativa do Impossível, que é de um mágico e teórico chamado Ricardo Arada, é lá de Campinas. E ele dá um exemplo aqui nesse momento, que ele diz que a gente vê um gato dormindo no sofá, a gente sabe do que o gato é capaz, a gente sabe os campos de possibilidade dele. A gente sabe que ele pode levantar, que ele pode, sei lá, arranhar, que ele pode miar, que ele pode correr. E a gente sabe o que ele não é capaz, as coisas que fogem do campo de possibilidade dele. E essa apreensão a gente se dá imediatamente, né? A gente, pela nossa experiência de vida, pelo bom senso, etc. Então, não é uma atribuição do sujeito. Não é, eu acho que esse gato pode voar, né? Não, o gato não pode, né? É uma apreensão imediata da realidade. E como esse campo de possibilidades é limitado, essas limitações fazem parte da definição do ser, né? As nossas limitações também são as coisas que nos definem, né? Então, se aquele gato em particular pudesse voar, ele seria diferente de todos os gatos, então ele seria uma outra coisa que não um gato, né? Então, acho que esse, enfim, é um ponto interessante. E o impossível é aquilo que vai romper com o campo de possibilidades. Tudo que acontece fora desse campo de possibilidades é da ordem do impossível e, portanto, é mágico, né? A gente pode dizer que é mágico. E quando o impossível acontece, há uma suspensão das leis de causa e efeito, né? E das nossas noções de tempo, de espaço, enfim. A gente... enfim, a explicação causal é eliminada, né? Acontece uma coisa que não tem uma explicação causal, e quando a gente não encontra, quando a única explicação é que é impossível, é que a mágica acontece, né? O Arada, ele tem uma frase que eu acho, enfim, ele é bem superlativo, ele fala arte mágica, ele enfim, é mágico, né? Ele fala do fazer dele, mas é uma frase que eu achei curiosa, que poderia ser trocada pelo fazer de vocês, que eu achei muito boa, assim. Ele fala: a mágica abala hábitos enraizados nos automatismos da vida cotidiana e nos abre os olhos novamente para a realidade da existência.
E aí eu vendo isso, eu falei, nossa, poderia ser a psicanálise ou a psicologia, né? Abar os hábitos enraizados nos automatismos da vida cotidiana e nos abre os olhos novamente para a realidade da existência. Eu saio de algumas sessões da minha análise assim, né? Hábitos enraizados, abalados. Alguém tem uma nota de dinheiro? Hoje em dia ninguém tem. Isso que é mágica, essa Tem que começar a fazer mágica com Pix. Total. Aqui. Opa. Eu perdi 50. O mágico faz as Eu não coisas. sei se ele não vai aumentar, mas vai de 100. Vai que volta mais 100. Vamos ver, faz tempo que eu não faço essa mágica, eu nem sei se eu consigo mais. Bom, aqui eu estou usando princípios físicos, né? Que é atrito, né? Eletricidade estática. Você pode fazer no seu cabelo também? É bom que tenha bastante. vai que dá certo. Acho que foi. Um beijo. Enfim, eu vou tentar fazer com que essa nota colhe no meu dedo através da eletricidade estática e diante de vocês. E vocês podem ver que, bom, primeiro que essa nota não é minha e segundo que eu não tenho nada nas minhas mãos. Vocês podem ver que também não pendurei nada aqui, eu não cheguei com tempo suficiente para pendurar uma corda aqui, né? Então é isso. Não faz parte do campo de possibilidades da nota voar, né? E uma vez que ela voa sem que nada a sustente no ar, a gente está falando de algo impossível. O impossível, eu acho que também vai definir a mágica, separar ela do teatro, né? Porque o teatro, para acontecer, deixa eu ver aqui. O teatro, para acontecer, ele pressupõe eu vou falar de teatro mais clássico, né? O teatro contemporâneo, pós-moderno já vai quebrar um pouco com isso. Mas o teatro pressupõe uma ritualização do tempo e do espaço. Quando a gente vai ver um espetáculo de teatro, existe efetivamente um ritual, né? Tocam 3 sinais, as luzes se apagam, começa a peça, né? E essa peça que começa, ela estabelece um novo tempo e um novo espaço, né? E é um tempo e espaço ficcional, onde tudo é possível, né? E aí acho que é onde a mágica vai ter um atrito com o teatro, né? Dentro dessa moldura ficcional onde tudo é possível, existe uma convenção teatral da qual o espectador está consciente daquilo e ele aceita o jogo teatral, ele aceita aquilo como verdade, né? Uma verdade provisória que se estabelece a partir da convenção teatral. E, inclusive, no teatro tem um termo que a gente empresta da psicanálise, se não me engano é do Freud, esse termo, que é a denegação, né? Pra gente é a suspensão da incredulidade ou denegação. Eu, como espectador, eu sou incrédulo. Num show de mágica, se eu viesse aqui e falar, gente, eu vou voar, e eu faço assim, vocês veem que eu não tô voando, vocês falam, mas tô vendo sua perna aqui, né? É óbvio que você não tá voando. No teatro isso não acontece, né? A gente vai ver um espetáculo da Broadway com o Peter Pan voando pelo palco, e ele voa, e a gente sai e fala, nossa, o momento que ele voa é lindo. Sendo que a gente estava lá, a gente viu que não é o Peter Pan em primeiro lugar, a gente viu a corda segurando ele, né? E a gente, ainda assim, a gente assimila aquilo como verdade, né? E a denegação, acho que, enfim, eu não sei falar dentro da área de vocês, mas a gente entende um pouco como esse processo em que, a partir da imaginação, tendo a imaginação como mola propulsora, a gente aceita aquilo como verdade, a gente vai, a partir da imaginação, abstrair as coisas como a corda que segura o Peter Pan e inserir novas coisas, né? A gente vai ver, uma cena que se passa de noite, né? Às vezes mudou a luz e a gente fala, era noite, né? Então a gente assimila as coisas como verdade
ao mesmo tempo que no fundo a gente sabe que é mentira, né? A gente tem consciência o tempo todo da representação. Então a denegação acho que é esse processo em que a gente se identifica e se distancia ao mesmo tempo, né? A identificação ocorre, a gente consegue ver uma cena teatral e se emocionar, ou uma cena de um filme e chorar, né? A gente se identifica efetivamente com aquilo, né? Emocionalmente com aquilo. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é verdade. Se fosse verdade, talvez talvez o sofrimento que a gente sentisse fosse terrível, né? A gente vê a Medeia matando os filhos em cena. Se a gente visse uma mulher matando os filhos, a gente, né, sei lá, o que a gente sentiria, né? Mas nesse caso, enfim, a gente sofre, mas a gente sabe que não é verdade, né? E para mágica, as coisas não podem se dar no território da ficção, porque no território da ficção tudo é possível, né? Dentro daquela moldura onde tudo é possível, como que eu vou realizar o impossível, né? É óbvio que existem peças que utilizam da mágica, mas a apreensão do público é diferente, né? Um filme, por exemplo, a gente vê as cenas de um filme, tudo a gente assimila como efeitos especiais, não como mágica. A gente não assiste uma cena de um filme e fala, nossa, foi mágico aquilo, foi impossível, né? É diferente disso aqui, porque a mágica precisa se dar no território da realidade, onde não há suspeitas de ilusão. A ideia do mágico é eliminar a ilusão, né? Enquanto no teatro a ilusão é explícita, a gente vai tentar eliminar a ilusão, ainda que no fundo todo mundo saiba que tem algum segredo por trás, né? As pessoas só não encontram vestígio daquilo. Então, para a mágica, enfim, não existe ritualização do tempo e espaço. E a ilusão se torna, então, o segundo pilar da mágica, né? Tem a impossibilidade e a ilusão. A ilusão tem essas ilusões objetivas, que são a bolinha sumir, né? É o engano dos sentidos, objetivamente. Normalmente é a visão que se engana. E tem uma ilusão sensorial, que são mistura de ilusão de ótica, manipulação, dispositivos secretos, que vão enganar a nossa percepção intelectual da realidade, o modo como a gente apreende a realidade, né? Elas vão ludibriar não os nossos sentidos, mas o nosso intelecto, né? E vão partir de jogos de pressuposições, asserções, manipulação de expectativas, né? Quando o 7 de ouros aparece, fala, putz, ele errou, mas não, no fim deu certo, né? Então a gente cria uma expectativa, depois quebra, enfim. E são mágicas mais complexas. Normalmente essas mágicas, a bolinha, funciona com criança, funciona inclusive com animais, não é enganar a percepção, os sentidos não é exclusivo do ser humano, mas essas mágicas mais complexas que vão enganar, que são subjetivas, né? Essa ilusão subjetiva se dá de uma maneira mais complexa e funciona normalmente com seres humanos adultos, né? Por desafiar justamente a nossa interpretação da realidade. E nisso tem um mágico chamado Maskelyne, que é britânico, da década de 30 mais ou menos. Ele diz, a mágica consiste em criar uma impressão mental de uma ação sobrenatural. Então, é evidente que a mágica acontece na mente, né? Então, a gente pode ir para o terceiro pilar da mágica, que é a imaterialidade. A mágica não existe concretamente. Concretamente, existe um truque que vocês não estão vendo, né? Vou fazer um que eu posso contar o segredo para vocês. Porque provavelmente vocês já sabem o segredo, né? Eu tenho um lencinho azul. Eu vou botar ele na minha mão e vou fazer o lencinho com a minha varinha desaparecer, né? Enfim. Eu também não. Então eu não vou falar, então eu não vou revelar. Mas enfim, é o mais comum de se fazer com criança, né? Mas... Desculpa. É o que as pessoas normalmente conhecem o truque. Por isso que eu tinha pensado em falar, mas não vou falar então. Exatamente. Mas
Existe um mecanismo que eu ia mostrar para vocês, não vou mais, mas um mecanismo muito concreto, muito evidente, que é o que se dá na concretude. A gente só assimila isso como mágica uma vez que a gente não vê o mecanismo. Então, a gente deduz, isso é impossível nessas condições, né? Ou não existe uma relação de causa e efeito. O efeito é o lencinho sumir. E qual que é a causa do efeito, né? Eu estou dizendo que é essa, mas todo mundo sabe que não é essa causa, né? Então, ao dizer não existe relação de causa e efeito, a gente conclui que a única resolução é a mágica, né? Então, a mágica é uma conclusão mental. A mágica só existe na nossa cabeça. Eu estou aqui nessa... sim. Os estoicos, uma coisa bem... mas, enfim, uma corrente da filosofia define as coisas como coisas e acontecimentos, né? E a mágica estaria nos acontecimentos. As coisas são os seres, são as coisas, evidentemente, e os acontecimentos eles não podem ser apreendidos, eles só podem ser referidos. Um exemplo é a morte, né? A morte não pode ser apreendida, a gente não vê a morte, a gente não consegue pegar a morte, mas a gente conclui que existiu a morte quando a gente vê os seres, as coisas, num instante vivo e num instante morto, né? Então, esses acontecimentos são uma dedução mental. E a mágica seria um pouco a mesma coisa. Ela é imaterial porque ela só existe quando a gente conclui mentalmente a partir dos seres, dos objetos. O lencinho estava aqui, não está mais, não existe relação causal para isso. Eu concluo mentalmente que esse acontecimento ocorreu, né? O acontecimento mágico. Para finalizar, rapidinho a gente já conversa. Existem 3 dimensões. Bom, aquilo era o que diferenciava a mágica, são os pilares da mágica. E dentro disso a mágica tem 3 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão visível. É o que a gente aprende de tudo que o mágico está fazendo, né? Os gestos, a voz, o discurso, a trilha sonora, o figurino, tudo que acontece. Essa dimensão visível tem normalmente 3 fases, que é uma fase expositiva, na qual eu vou reafirmar as condições de realidade. Eu vou falar, vocês sabiam que eu estava atuando, errando aquilo, né? Mas ao errar, ao atuar, vocês estavam vendo que eu estava embaralhando, né? Que eu estava criando uma condição real de embaralhamento. Ainda eu chamo mais o Diogo para embaralhar mais, né? Então eu estou sempre reafirmando a condição de realidade do que tá acontecendo. Quanto mais eu reafirmo a condição de realidade, mais possibilidades de truque eu vou eliminando, né? Então eu vou criando um coeficiente de impossibilidade cada vez maior, né? E aí tem essa primeira fase expositiva, tem o efeito mágico, o momento do efeito mágico, e a sequência mágica, que às vezes pode ser um estalo de dedo, o toque da varinha, né? Ou pode ser uma coisa mais longa, né? Voando, né? O efeito mágico duradouro. E em seguida tem a fase expositiva, no qual eu vou reafirmar as condições de realidade. Voltamos para a realidade um pouco abalados, se foi um sucesso a mágica, né? E a gente lida de novo com a realidade nua e crua, possivelmente minimamente transformadas por uma experiência de impossibilidade, né? E normalmente nessa terceira fase se oferecem provas também, né? Tipo, eu vou devolver a sua nota, vou mostrar que minhas mãos não tem nenhuma corda, enfim. Essa é a dimensão visível. Em seguida tem a dimensão invisível. E agora eu vou fazer mágica sobre o invisível. Fazer uma mágica. Fazer coisa meio suspeita aqui. Eu tinha deixado aqui. Eu tenho um saquinho. E dentro desse saquinho eu tenho um baralho invisível. Alguém topa participar dessa mágica? Pode ser do lugar mesmo. Como você chama? Shai. Shai? Gente, uma salva de palmas pra Shai. Shai, você pode pegar esse baralho invisível? Ele tá dentro da caixinha dele. Então, se você puder abrir a caixinha, tirar ele da caixinha. Quer me dar a caixinha aqui? Então, segurar.
Você vai abrir ele, olhar para ele, e você vai escolher uma carta desse baralho e vai tirar ela. Muito bem. Pode me dar ela aqui. Agora eu vou apoiar essa carta aqui e eu vou pegar um outro baralho invisível, tá? E você vai procurar nesse outro baralho. E esse aqui? Esse aqui, pode apoiar no seu colo se você quiser. Nesse outro baralho você vai buscar a carta que você escolheu, tá? Vai buscar ela e botar ela virada ao contrário no meio do primeiro baralho. Parece complexo, mas quando se tornar visível vai ser melhor. Pode dar uma embaralhadinha. Muito bem. Deixa eu guardar ele, senão eu vou perder ele. É caro, baralho. Pode guardar ele na caixinha, deixa eu te devolver a caixinha que eu venho embora. Muito obrigado. Eu vou botar o baralho invisível aqui dentro. Vou estalar meus dedos. E agora ele se tornou um baralho visível. É mágico, gente? Você em nenhum momento revelou pra gente qual carta você colocou virada ao contrário, né? E agora, pela primeira vez, você vai falar isso. Você virou uma carta de um baralho, e colocou no meio do outro baralho, né? Você pode contar pra gente qual carta que foi? 6 de paus. Um 6 de paus. É a prova de que esse era de fato o meu baralho invisível. Eu tenho aqui o baralho com todas as cartas viradas para um lado, com exceção de uma única carta, que é um 6 de paus. Não obstante, só mais um detalhe, todo esse baralho é azul e a sua carta é da cor vermelha, porque você tinha. Então essa é uma mágica que fala do invisível. Será que eu faço mais uma? O invisível, eu gosto do invisível. Essa mágica aqui usa 2 baralhos. E eu vou precisar de 2 pessoas. Um baralho visível e um invisível, né? Mas as 2 pessoas são visíveis. Pode ser? Vocês 2 podem vir. Podem vir aqui, por favor. Uma salva. Como você chama? Seriane. Ana. Seriane, vem desse meu lado aqui. Quem quer escolher primeiro o baralho? Eu quero ficar com o invisível. Com o invisível, você pode pegar ele aqui. Tira da caixinha. Muito bem, pode dar a caixinha aqui. Para essa mágica, eu vou precisar... Deixa eu ver com quantas... Eu vou fazer com 10 cartas. Será que eu faço com mais cartas? Eu vou experimentar com 10. Eu nunca fiz dessa maneira. É o seguinte. Vou arriscar. Ana, para essa mágica não importa o naipe, o número, não importa isso das cartas, né? Importa simplesmente a quantidade de cartas. Então eu quero que você pegue a carta e verifique se só tem uma carta mesmo, ok? Só tem uma. Eu vou pegar ela e botar ela aqui embaixo. Você vai pegar a segunda, só para ver se eu não estou sacaneando vocês, roubando. 3, 4, de novo não importa o número, o naipe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Só pra gente ver que não tem, enfim, cartas grudadas, etc. Quero que você segure elas na sua mão. Seriane, você vai falar para quando você quiser. Eu vou passar as cartas assim, você fala para, ok? Para. Eu vou pegar essa primeira carta, pode pegar? Pode olhar para ela. Ela é uma figura ou não? Não. Não? Tá, tudo bem. Pode apoiar ela aqui. Ela é um número, então. Sim. Você vai pegar esse número que você tirou na quantidade aqui,
Então se você tirou um número 8, você vai pegar 8 cartas invisíveis. Tá, eu Ok. faço o que com elas? Você vai separar essas cartas e botar aqui. Tá bom? Ok. Botou as cartas, continua segurando. Eu vou estalar os dedos só para essas cartas se tornarem visíveis. Agora, Ana, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui na mesa, pode ser aqui onde eu tô, e você vai lentamente contar as cartas que estão na sua mão. Você vai, pode criar umas mistérios, contar assim, 3, 4, 5, 6, tá? Tá. Pode ser lentamente. 2, 3, 4, Pode ser aqui no meio, só pra... Não sei se está em quadro. 6, 7, 8, 9. 10 cartas, você contou e você tem algumas cartas na mão, tá bom? Eu vou mostrar pela primeira vez o número que você tirou, o número 3. Você colocou 3 cartas invisíveis aqui, foi isso? Sim. Então você pode continuar contando, você tinha parado no 10. No 10. Isso. 11, 12, 13. 13. Agora, vocês vão fazer o contrário. Passa o baralho para ela. Celiane, você pode pegar essas 13 cartas. Eu não vou nem me aproximar da mesa, eu quero que você pegue as 13 cartas. Ana, você vai falar um número entre 1 e 10. Posso falar? Pode. 5. 5. Vou fazer o seguinte. Vou contar 5 cartas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai virar a carta que paramos. É um 7. Podia ser um 9. Podia ser um 2. Mas paramos num 7. Você vai pegar 7 cartas invisíveis e colocar na mão dela. Na mão ou aqui? Nesse montinho aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou estalar os dedos só para elas ficarem visíveis. E agora você tinha contado 13 cartas, certo? Você pegou as 13 cartas, eu me mantive longe da mesa, você pegou as 13 cartas. Agora eu quero que você conte as cartas, quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fui enganada. Não pode ser com dinheiro? Você não tem dinheiro invisível? Dinheiro invisível. Você escrava? Dinheiro invisível é muito caro, mais caro que o baralho. Bom, então estamos falando sobre o invisível. A dimensão invisível da mágica é o mecanismo que existe por trás, né? É aquilo que o espectador não tem ciência ou não deve ter ciência, né? É o segredo. Deixa eu já aqui. Invisível. Da dimensão invisível, acho que uma coisa que vale a pena falar é que existem alguns princípios dessa dimensão invisível, né? Então existem princípios mecânicos, princípios, né, que são a articulação, sei lá, o manuseio, né, das cartas, enfim, ou do que quer que seja. Princípios tecnológicos, às vezes tecnologia se usa, enfim. E dentre os princípios da dimensão invisível tem os princípios psicológicos, que é uma maneira que o mágico vai conduzir para encobrir justamente o que é visível, o que não pode ser visível, né? E o mágico vai dissociar, através do discurso, da ação, sem que o espectador saiba, a causa do efeito, né? Esse é o efeito, é a ideia da bolinha. Eu vou botar a bolinha na minha mão, eu vou pegar a minha varinha, eu vou mostrar que a varinha não tem nada, que essa mão está vazia. Eu vou agora bater com a varinha. Eu estou simplesmente dissociando, porque a minha mão já está vazia, né? Então eu estou me distanciando temporalmente, fisicamente do efeito, né? Da causa, aliás, da real causa do efeito, né? Então o mágico vai tentar conduzir a atenção do espectador, gerar atenção, gerar expectativa. Essa ideia de errar, quando a gente erra, normalmente o público relaxa. Às vezes o público está de olho, aí a gente relaxa quando o mágico erra, e normalmente é aí que o mágico faz o movimento mais importante, né?
Então, através desses princípios, dessa condução psicológica do público, ele vai dissociar causa e efeito. E a terceira dimensão, para finalizar, é a reminiscência. A reminiscência é a ideia de que, uma vez que a mágica acontece na mente do espectador, o espectador é co-criador da mágica. Tem uma mágica que eu fiz uma vez, eu nem sabia de nada disso, dessa parte teórica, assim. Foi a minha primeira apresentação de mágica e eu fiz uma mágica com uma carta assinada, que as pessoas assinavam. E em seguida, eu fiz uma mágica que não envolvia carta assinada e que seria impossível, ou pelo menos eu não saberia fazer essa outra mágica com carta assinada. E anos depois, um amigo meu que estava presente nesse momento, estava contando para a namorada dele, falou, não, aquele dia o Mamá fez mágicas, as pessoas me chamam de Mamá, tá? O Mamá fez um monte de mágica, não sei o que lá, e ele fez a mágica e começou a descrever a última mágica que eu fiz, que não tinha carta assinada. E ao descrever isso, ele falou, e a carta era assinada. Na hora eu olhei, foi bom, se é o que ele está lembrando, né? Mais legal ainda, né? E mais impossível ainda, na verdade, né? De ser feito. Então a reminiscência é um pouco essa ideia de que a gente cria a mágica na nossa mente, né? E a nossa memória é falha. Ao experienciar o impossível, ao lidar com o impossível, é um mecanismo natural a gente reconstruir o que acabou de acontecer na nossa memória. Só que a nossa memória se dá de maneira qualitativa, a partir das nossas emoções. Então o mágico vai sempre tentar conduzir para que a nossa atenção, nossa emoção, se dê em algo que é falso, né? Então, enfim, e com os anos se passando, inclusive, a nossa memória vai se tornando mais falha ainda, né? A gente vai inflacionar os aspectos que nos são preciosos e vai ignorar, esquecer os aspectos que não são valorosos, né, pra gente. Então o mágico vai tentar dar emoção em algumas coisas e não dar emoção nenhuma em outras, né? Acho que essa coisa de assinar a carta, normalmente ao assinar a gente fala, não, é muito mais impressionante, né? E aí, enfim, nesse caso que eu contei, era uma coisa impossível que se tornou muito mais impossível ao ser com uma carta assinada. Só, enfim, duas partes teoriquinhas aqui. O Aristóteles diz que a memória e a imaginação são a mesma coisa. Elas não são dotadas de materialidade, elas só são visíveis aos olhos da mente. E o que distingue elas é a temporalidade, né? Ele fala que a imaginação é a criação de mundos possíveis ou de um futuro possível. E a memória é a imaginação do passado, né? Então a memória obviamente a gente não reconstrói os fatos, a gente reconstrói o que a gente lembra dos fatos, né? E um outro filósofo, Bergson, diz o mecanismo cerebral é feito para recalcar quase toda a totalidade do passado no inconsciente. E só introduzir na consciência o que for de natureza que esclareça a situação presente. Então, eu até diria, assim, não vou contestar o Bergson, né? Mas não só o que esclareça, mas o que potencialize a situação presente, né? E acho que nesse caso da mágica, esse meu amigo relatando o evento, ele potencializou o impossível ao trazer da memória do passado para a consciência dele, né? Ao relatar aquilo. E para o mágico nenhum momento é desimportante, né? A gente tem os momentos insignificantes, que a gente entende como insignificantes, e as ações irrelevantes, digamos assim, e as ações desnecessárias. Uma ação desnecessária é eu fazer algum movimento, enfim, muito que gere suspeita. E uma ação irrelevante é eu fazer um movimento que vocês vão imediatamente esquecer, né? Porque parece irrelevante. Normalmente é nesse momento que a mágica acontece. Tem um mágico francês que é muito legal, ele faz um cara todo com uns tiques, ele está sempre limpando a mesa dele, ele vai fazendo... E quando ele começa a fazer isso muitas vezes, ele já estabelece aquilo como uma realidade dessa personagem, né, dele. Então, alguém que está sempre limpando a mesa. E de repente ele faz uma mágica a partir desse movimento que depois de uma terceira vez a gente já é irrelevante pra gente, né? A gente já entendeu aquilo como
um movimento que sempre acontece, irrelevante e, portanto, desimportante, né? E aí ele vai e faz a mágica ali. Eu acho que é mais ou menos isso. Posso fazer mais uma magiquinha, não sei se... Vou fazer uma de leitura mental, e, enfim, que eu gosto de fazer. Quem quer participar? Vocês... deixa eu já voltar aqui. Pode vir aqui? Vocês conseguem ver esse dado? Conseguem, né? Como você chama? Carmen. Carmen? Uma salva de palmas para Carmen. Carmen, vem aqui. Eu quero que... Eu vou falar uma coisa que parece bem idiota, mas é importante que eu fale. O dado tem 6 lados. Ele tem o lado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai escolher um dos lados e vai posicionar do jeito que você quiser, né? Vai botar esse lado para cima, que você escolher. E aí você vai cobrir. Então, o público vai ver, eu vou ficar aqui atrás. Você pode ver que não tem nada que vai me revelar. Não tem nada. Então você vai escolher um número, vai botar para cima esse número e vai cobrir. Não vou fazer propaganda da minha ótica. Tá bom? Faz isso, por favor. Todo mundo viu? Vocês viram? Já foi. Foi? Tá. Agora eu quero que você fale um número. Pode ser o número que você colocou e pode não ser. A ideia é que eu não descubra o número que você colocou. Pode falar. 5. Eu acho que você não arriscaria falar o número que você colocou. Eu não te conheço, mas eu chuto que você não arriscaria. Mas eu acho que você falaria um número maior. Você me parece uma pessoa positiva. Isso tudo que eu estou fazendo é enrolação, né? É o que eu falei dos princípios psicológicos. Você me parece uma pessoa positiva que colocaria um número maior do que o número que você... que falaria um número maior do que o que você colocou. Você falou o número 5, mas eu acho que o número que você colocou é o número 3. É isso? É verdade. Agora, eu posso dizer que eu tentei te conduzir para colocar esse número. Ao falar os números 1, 2, 3, eu posso ter dado uma ênfase, não sei, no 3. Pode ser que eu tenha controlado a sua escolha. Então, eu quero que agora você faça o seguinte, você vai jogar o dado. Ó, caiu um 3. Mas ele não é um dado viciado, tá? Você vai jogar o dado, as pessoas vão ver e você vai cobrir, tá bom? Pode fazer isso. Então, não é uma escolha que você vai, né, conscientemente fazer, que nem a primeira vez. Pronto. Foi? Todos vocês viram? Tá. Você pode falar um número que seja ou não o que você tirou? 5. 5? O seu dado saiu no 6, é isso? Agora eu quero que você jogue e cubra imediatamente. Então nem você, nem ninguém vai saber, ok? Vamos ver se dá certo também. Esse eu nunca fiz, gente. Pronto. Tô fazendo uma dissociação aqui, mas eu acho que saiu o número 6. Eu falei muito ao mesmo tempo, né, do que... Desculpa, pode fazer de novo. Nossa, eu nunca tinha feito essa, então... Foi? Foi. Ah, desculpa. Dessa vez eu vou falar antes de perguntar. Acho que o número é o 5. Você viu? Ninguém viu, né? Quando você Eu vi. Você viu?
A número 5. Muito obrigado. Acho que é isso, acho que a gente pode conversar, né? Já, Ah, mas eu tomei tenho muito uma tempo. objeção. Você tinha perguntado se o Vinícius estava usando o celular dele. Ah, verdade. posso fazer uma mágica com o seu celular? É que eu imaginei que você ia ter o contato de mais gente aqui. Aham. Você pode abrir uma mensagem com alguém aqui da... Que não seja fofoca, coisa assim, né? Eu vou só pegar uma coisa que eu... Mensagem com... Pode ser um WhatsApp de alguém daqui que você escolha. Aham. Eu esqueci de separar uma Alguém coisinha. daqui. Esqueci totalmente de fazer uma coisa. Vou fazer isso. Estranho, né? Então, um cartão assim. Posso pegar o seu celular? Legal. Pedro Dias. Putz, as pessoas vão achar suspeito. Pode ser? Vocês vão achar muito suspeito se for com ele? Não. Eu vou... Eu tô surpreso, tá? Tem coisa aí que Eu vou fazer uma coisa. Ele vai fazer uma expose. Vou fazer assim mesmo. Tá. Eu vou... Opa. Eu não sei mexer muito em iPhone. Eu sempre apanho do iPhone. Eu fechei sem querer o seu WhatsApp. Aqui. Tá. Você vai receber uma mensagem, mas você não vai ler ainda. Eu vou corrigir a mensagem que eu tinha posto porque tinha. Ok. Ok. Vocês conseguem ver o celular daí? Será que eu viro assim pra gente... eu não sei muito mexer em iPhone. Você pode vir aqui, Vini? Essa mágica faz tempo que eu não faço. Como que abre a calculadora? Aqui. Onde que tá? Você pode... Posso fazer? Pode. Aqui. Fazer uma coisa diferente. Zerar a calculadora aqui. Eu vou botar uma coisa suspeita. Fazer uma ação suspeita e botar aqui de baixo. Vou deixar o cartão aqui. Você abre... Opa. Não sei, mexer em iPhone eu sempre apanho. Abre o WhatsApp e a gente vai mandar uma mensagem para alguém, para outra pessoa. Tá. Aqui. Precisa ser da dobra? Não. Alguém que você tenha um contato. Vou mandar pra Ruth. Então. Você manda mensagem? Manda. Eu fico aqui, eu... Pode sentar Posso se você sentar? quiser. Ótimo. Tô nervoso, mano. Na hora de tirar a roupa, assim. Claro. Eu já vi Quem que vai receber a mensagem? Ruth. Ruth, você vai receber a mensagem e você não vai olhar, tá? Mandei. Vê se recebeu. Oi? Só recebeu. Ok. Vamos lá, de novo. Fechei o WhatsApp. Calculadora era aqui, né? Calculadora, ok. Zerado, vamos ver. Dá uma zerada de novo, né? Eu zerei. Zerou? Vamos... Quem que... Alguém quer fazer que não vire, mas pode ser você também. Se vocês confiarem nele, eu Eu não confio aí. vou zerar de Vou qualquer fazer forma. mágica, não dá certo. Vamos lá.
Vai, pode escolher as pessoas, vamos fazer igual. Vamos falar números que sejam importantes pra gente, que aí eu acho que vai ajudar. Então, um primeiro número de 3 dígitos que seja a casa de alguém. Alguém que mora numa casa que tenha 3 dígitos. Alguém? 555. 555. 555. Mais. 3? 13. 13. Mais. Alguém? 710. 710. Mais. 2468. 2468. Dobra. Mais. Agora vamos para telefones. Então, os 4 ou 5 primeiros dígitos de um telefone. 2410. 2410. Mais. 1116. 1116. Mais. 8844. 8844. Mais. Agora um número de 5 dígitos. 13.328. 13.328. Rápido isso. Mais. 5 dígitos? Pode ser de 5 dígitos. 25.252. 25.252. Mais. Ou a gente subtrai, ou... Vamos dividir já, então. Vou fazer Dá o dividido. igual primeiro. Dividido. Você tem que dar o igual Você primeiro. não tá dando igual no final. É que eu vou somando tudo junto. Mas vamos assim, vamos ver. Vai dar errado. Se der errado, eu vou abolir essa mágica. Faz muito tempo. Não faz com iPhone, pronto. Vamos lá. Não faz coisa. Dividido. Um número vai direto de 5 dígitos. 13792. 13. 79. Não, só de 5. 13. 13.700. 13. 109? É isso? 792. 79. Ah, 79. 13, 792. Vou apertar o igual. E vamos ver o que vai acontecer. Chegamos num número. Um número aleatório. Ruth, é Ruth? Isso. Você recebeu uma mensagem. Obviamente debaixo do pano. Obviamente, debaixo do pano preto. Debaixo do pano preto tem um papelzinho. Qual que foi a mensagem que você recebeu? Era golpe, caindo mesmo. Obviamente está no cartão. Obviamente está no cartão. No cartão tem um número. No papelzinho tem o mesmo número. E tá na calculadora igual? E o número da calculadora é 3, dá pra ver aí? Não dá. Dá. 3,5768914. Não. Para essa mágica, vocês vão me falar 2 movimentos que podem ser feitos. Tá? O primeiro movimento é de colocar a carta. Então eu vou simplesmente colocar. O segundo movimento é de trocar antes de colocar. Então vocês podem ver que as cartas vão saindo do lugar. Vocês conseguem ver a... Então existe o movimento de colocar e o movimento de trocar. Colocar. E quando só tem uma carta, não dá pra trocar, só colocar, ok? E vocês podem reparar, que quanto mais vezes a gente troca, mais ela vai saindo do lugar inicial dela. Eu vou fazer com elas fechadas, e vocês que vão me dizer se eu troco ou se eu coloco, tá? Então vou pedir para 3 pessoas participarem, pode ser daí mesmo, quem quiser participar vai falar. Troca, coloca, troca. Do jeito que vocês quiserem. E eu vou seguir o que vocês estão falando, ok? Quem quer participar? Pode falar se eu coloco ou se eu troco. Coloca. Pode ir falando. Troca. Eu troco as cartas, ok? Troca. Coloca. Só tem uma. Só dá pra colocar, ok? Próxima pessoa. Hack. Opa, deixei uma no fundo.
Pode falar. Coloca, Coloca, troca, troca, eu troco a carta, coloca, 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 troca troca. Vocês conseguem ver daí? e troca. E troca. Vocês estão satisfeitos com o embaralhamento? Não, ainda não está. Você pode me dizer se eu coloco, se eu troco? Tá. Troca, 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 coloca, 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 coloca. coloca. Só tem um. Ok. Vocês geraram uma ordem que vocês criaram agora dessas cartas. Quando a gente tem 9 números, se a gente multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes... a gente tem um número de possibilidades de combinação. É um 9 fatorial. Vocês criaram uma combinação única em 362.800, se vocês multiplicarem todos esses números. E essa combinação foi essa aqui. Ok? Vocês criaram essa combinação. Porém, esse que é um número único, que vocês acabaram de criar, é um número que vocês já viram hoje. Que por acaso, tá tanto no caixão quanto no papelzinho. Agora a gente abre um espaço para a gente colocar algumas impressões. Convido vocês aí para... Enfim, a minha é que eu acho que faz falta essa interlocução, porque na psicanálise a gente vê muito... tem muito trabalho com teatro, né? Tem muito essa coisa da cena teatral, como é que isso serve para pensar o set analítico, enfim, essas comparações assim são até bastante comuns quanto ao teatro. Mágica, nunca vi. Não que não deva ter alguma menção, né? Enfim, mas para mim, te ouvir aqui me deu a impressão de que isso faz falta, tá? Sim. Eu acho que eu tenho até algumas coisas para colocar, mas eu vou abrir antes a palavra aí pro pessoal, colocar parabéns, viu, Marcelo? Obrigado. Acho que isso, pelo menos, me deixa curioso, assim, tipo, nossa, será que eles participam disso análises? Eu tenho uma coisa... Na análise, eu nunca revelei um truque, assim, eu tenho uma coisa que... eu falo um pouco, mas acho que essa é uma coisa que meio passa na minha cabeça, assim, pra mim, acho que é um segredo que não precisa ser dito na análise, assim. Esse é um ponto de contato, assim, que eu acho curioso. Marcelo, eu queria fazer um comentário sobre isso do relatório. Eu fiquei pensando, né? Eu acho muito divertido shows de mágica. Eu saio assim, como é que pode? Ao mesmo tempo em que eu não sei se tem outros mágicos aqui ou se alguém vai fazer o que eu vou dizer que eu não vou fazer, que é buscar saber, né, sobre o truque. Porque assim, hoje, eu nunca fiz isso, de botar lá no YouTube... mágica tal, vamos fazer. Provavelmente eu acharia, deve ter um código de ética aí de vocês, mas provavelmente eu acharia algum conteúdo me explicando alguma das mágicas que você fez hoje. E eu não vou fazer isso. E eu acho que ninguém aqui vai fazer isso. Então tem um encantamento, né, pelo impossível, que eu acho assim, se acontecesse algo muito bizarro ali fora, a gente ia sair todo mundo desesperado e tal, né, querendo saber o que é esse impossível que aconteceu. Mas me parece que na mágica a gente se reserva, assim, né? Talvez o analista também não queira saber, né? Sabe? Então, era só isso, assim, porque eu fiquei pensando, nossa, como que ele fez? Não me interessa, né? Eu quero ser surpreendido de novo, assim. As reações são muito diversas, assim, depende muito das pessoas. Tem gente que não consegue lidar com o não saber, né? E gente que vai buscar de qualquer jeito descobrir o que acabou de experienciar, né? E eu acho que eu sou mais partidário do não saber, assim, quer dizer, sei lá, acho que o interesse em saber foi o que me levou a estudar mágica, né, mas de saber o truque e tal, mas no momento que eu tô assistindo eu gosto de me divertir, né, tem gente que fica com raiva, a raiva é um dos sentimentos que é despertado pela mágica, né. Tem gente que fica triste. Tem um amigo que fica triste, assim, não, eu fico mal. Então, enfim, tem várias... As reações são diferentes, né? Mas eu acho... Pra mim, a que eu mais gosto é de quem não quer saber, de quem só quer se deleitar mesmo, né? Experienciar o não saber. Essa mágica que eu fiz com você...
enfim, só um comentário, né? Mas uma vez eu fiz com uma pessoa que era bem desse tipo, que não consegue ficar nesse vazio, assim, né? E ela falou pra mim, você não pega a primeira carta. Eu nunca tinha falado, naquela época eu fazia essa mágica, e eu não falava, gente, repara que eu estou pegando de fato a primeira carta, né? E ela falou, você não estava pegando. Por sorte, eu estava fazendo num set de filmagem essa mágica e alguém estava filmando, assim. E aí a pessoa postou o vídeo e eu mostrei pra ela. Eu falei, olha como eu estava pegando a primeira carta. E aí ela olhou e falou, não, mas algum truque tem. E aí, a pessoa tanto não consegue lidar que a conclusão dela é algum truque tem, mas todo mundo sabe que tem, né? Mas, E uma coisa, enfim, que acho que você falou me lembrou, que, não sei, eu não falei muito dessa parte, mas nessa dimensão invisível da mágica, existe uma ideia de humildade, porque a gente tem um fazer muito cansativo, treinar, e um treinamento manual, e isso nunca é revelado, né? Então existe uma humildade por parte do mágico, que é toda a parte que ele gastou mais tempo preparando não é revelada, né? E diferente do atleta, né? O atleta vai treinar e o que ele vai mostrar é o treinamento dele, né? E eu fiz um paralelo com o fazer psicanalítico, assim, né? Que pelo menos nas minhas sessões de análise, assim, o que o psicanalista chega e fala não é todo o conhecimento dele. Ele não fala assim, você faz isso porque você tem essa relação, ou porque você é do tipo tal, sei lá, você é obsessivo, e não sei. Ele não fala o conhecimento dele. Ele mostra uma outra coisa. E essa outra coisa que me faz pensar, assim, né? Então eu acho que foi um paralelo que eu tracei, assim, com a sessão de análise, né? E quando eu tava conversando, ontem a gente trocou uma ideia rápida, né? E eu fiquei pensando nessa coisa, até que eu te adiantei, né? Pô, esse lance do espanto. Mas assim, que é o efeito dos seus números aqui, que eu fiquei, cara, é tão desinteressante tudo que eu pensei, assim, que... Mas só um comentário sobre isso, assim, Pedro, porque eu tava pensando justamente nisso, assim. A minha sensação é, o efeito disso que você fez aqui é tão mágico, né? Enfim, causa esse maravilhamento, etc., que parece que assim, não, vamos falar disso. Vamos sair pra beber e fazer mais. Vamos... O que eu fiquei pensando, parece que o paciente ele tem um pouco dessa, né, de chegar que nem um mágico, assim, pra gente, aonde ele não tem noção do truque dele, assim, é um mágico que não sabe que truque que ele tá fazendo, assim, né, mas ele sempre chega numa coisa, assim, que a queixa tem um pouco esse tom, né, do tipo, cara, não sei como que tá rolando aqui, não sei como que chegou nisso, né? E aí o analista tem um pouco esse trabalho quase ele não vai desvendar o truque, né? Mas ele vai lembrar o mágico que, como é que você fez isso aí? Enfim, esses paralelos assim que eu acho que é válido até, mas eu sou mais ver a bolinha desaparecer a primeira vez, eu entendi. Depois eu acho que eu entendi. Fiquei pensando num negócio, quando a gente está lendo os textos do Freud, lá dos estudos de caso, tem uma coisa muito chata, que é quando o Freud revela o motivo do sintoma. Fica meio piegas, fica meio, expliquei a causa. Né? E aí, eu acho que tem uma coisa legal, um charme da psicanálise, que a gente não sabe o que a gente faz na prática. A gente não sabe, eu me senti muito identificado com isso. Gera um maravilhamento no sujeito, às vezes no próprio analista, às vezes no próprio, né, sujeito, quando você fala, nossa, tal. Mas ao mesmo tempo, a bolinha desapareceu, ou a bolinha apareceu, ou a coisa se transformou. Eu não sei o mecanismo. Eu não sei, eu tenho um monte de teoria, inconsciente, pulsão, tópicas freudianas, vem o Lacan, eu falo da linguagem. É um monte de gente tentando tatear, né? Fazendo talvez esse esforço, né, de bastidor para, enfim, dar algum tipo de definição para alguma coisa que é a manifestação da vida,
que parece que o que ilustra aí é que existem que isso seria no caso da análise, porque aí a gente sabe que é truque, afinal é truque, né? Mas existem coisas da vida que não vão ser, diferente da mágica, porque há um truque, não vão ser resumidas numa lógica causal. O que acontece com o meu sintoma, o que acontece com, enfim, a minha vida, não vai ser explicado, mas eu consigo fazer posições de maravilhamento nisso, assim, né? No processo de análise. E aí outra coisa que eu pensei foi, né, porque a psicanálise é atacada por não ser científica e tal, e eu acho ótimo, né, que não seja, porque é justamente isso. Aí tem ciência, tem muita ciência no teu trabalho, né? Há uma ciência aí, né? Eu acho que, e não é científica e ao mesmo tempo o que sustenta essa prática, o que também eu fiquei pensando eu não estou sozinho vendo que o número é a soma. Eu estou compartilhando com essa galera, a gente está compartilhando aqui, né? Todo mundo falando, cara, eu não tô louco, né? Pô, é uma coisa assim. E às vezes eu penso que os psicanalistas também se organizam assim. A gente não tá louco. Essa coisa faz um efeito no paciente. A gente tem uma instituição, daí a gente briga com outra instituição, daí, né, rola mas a gente não tá louco. Aqui a gente meio que se entende. A gente, um tem uma hipótese, outro acha não, ou, né, a vareta, não sei o quê, mas eu fiquei pensando nisso, assim, nessas analogias e sim, né, analogias com o teatro são muitas, até, né, eu tenho uma coisa do Freud, que faz o tempo inteiro analogias do trabalho de análise com teatro, mas o trabalho de análise com mágica, né, tá aí um processo, aí, um mestrado, né, uma iniciação científica. Eu fiquei pensando. Só uma coisinha. A mágica, eu acho que ela tem um lugar bem coadjuvante na cultura em geral, assim. Ela já ocupou, né, nessa época do Rodin, né, que eu falei, ele ocupou um lugar um pouco maior, assim, né, e foi um pouco indo para um lugar de um pouco coadjuvante mesmo, né. E ainda mais aqui no Brasil, eu acho que a gente associa muito mágica à magiquinha de festa infantil, sim, assim, né, aquele pessoal que faz isso, assim, né. Parece que a mágica tira sarro da ciência, tira sarro da lógica causal. Eu tenho um amigo de Curitiba, o Rick, que ele tem a Universidade do Charlatanismo. Mas o grande charlatanismo é a crença na ciência, né? Nessa organização, a gente sabe que a ciência contribui para o desenvolvimento da vacina, etc, né? Mas há uma crença, né, numa conceituação que você vai chegar e tal, e ele fala, não, mas não tem como entender isso aí, né? No fundo. É uma ilustração disso. Eu fiquei pensando de que lado está o saber, assim. Tanto na mágica, eu fiquei pensando nessa pira da mágica e da análise, que você fala do teu relato de analisante, né? E achei interessante quando você fala isso, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, né? Ou quando a gente vai formalizar um caso clínico, quando você lê o caso clínico do Freud, tá prontinho, parece que isso é muito visível na clínica, foi aqui, daí eu falei isso, do paciente... E assim, eu fiquei pensando nisso, assim, onde está a ilusão, onde está o efeito que isso causa, né? O efeito que causa na gente não é em saber exatamente como foi feito, por isso eu fiz aquele comentário, né? Você explicou o mecanismo, e a gente se deixou iludir de novo, né? Assim, ele errou, né? A gente quer acreditar nisso, o efeito que isso causa, o que causou em cada um. Mas eu fiquei pensando essa coisa do saber, assim, onde está o saber na análise? Porque é isso, o analista não dá uma palestra do paciente sobre estou vendo isso aqui em você. Então, vai por caminhos, né, significantes, tudo isso aí que o Vini articulou, e que causa um efeito, né? É uma palavra que tem efeito de ato, né? E é isso que você está falando do maravilhamento. É um ato, é algo que você fez aí que todo mundo fica aqui pasmo, chocado, né? Transformado, como você fala. Tem uma coisa que esse autor, o Arada, fala, que é a mágica, a experiência do impossível gera um estado pré-lógico, deixa a gente momentaneamente num estado pré-lógico onde tudo é possível. Que você, uma vez, essa mágica do dividir em pretas e vermelhas, uma vez eu fiz com uma amiga minha e eu terminei e ela ficou assim, sai da minha mente. Ela saiu de perto de mim, fisicamente, porque ela falou, não quero que você leia a minha mente, né? Então, momentaneamente, tudo é possível, né? Ela estava acreditando que, de fato, eu podia ler a mente dela, né? E esqueci onde eu ia chegar com isso, né? Mas
Mas aí fiquei pensando quando você faz o truque com a Carmen, dos dados, né? Que você mesmo falou na hora, você vê que eu tô fazendo e tal. Mas que uso se faz disso na realidade, né? Assim, a gente tem daria pra pensar em várias coisas, né? O poder da sugestão mesmo, né? O quanto a gente tá supondo um saber em você, tá tudo com você, assim, né? E você vai fazer com a gente o que você quiser naquele momento. Isso é transferência também, é uma suposição de que você sabe. Então, acho que nesse sentido, o mecanismo, para mim, né, tô fazendo esse paralelo, se assemelha porque na relação com o paciente é isso, o saber está suposto do lado do analista, né? E aí eu fiquei pensando, quando você fala, porque você me parece que não arriscaria isso. Você está fazendo uma leitura da personalidade da Carmen, que é uma pessoa que você nunca viu. Então, talvez você tenha poderes sobrenaturais e você consiga ler cartas e ler uma bola de cristal e prever o futuro de alguém. Então, é muito interessante isso, assim, né? Porque eu fiquei esperando na segunda vez que aí você falasse o número, porque na primeira ele falou que você não ia falar, né? Tem umas coisas, assim, que é interessante, mas você vai fazendo essa... Enfim, né? Quando tá em outro lugar, que uso se pode fazer disso, assim, ó. Eu leio mentes, né? Eu sei o teu futuro, eu sei as suas escolhas, assim. Tem muita gente que se apresenta dessa maneira, assim, né? Eu tenho o poder mesmo, né? E tem um mágico que eu gosto bastante, que é o Darren Brown, que ele tá o tempo todo falando que não é. Ele fala... Tem uma mágica dele que é muito incrível, ele faz tipo uma sessão, sei lá, como se fosse espiritismo, assim. Mas ele fala, tem alguém aqui presente... É a sua avó, alguém que morreu, não sei o que. E ele vai fazendo e, assim, eu não sei o truque e eu fico abismado, o público fica abismado e ele vira e fala, isso é mentira, gente. Então. Essa é a questão do uso do poder, né? Porque aqui estamos todos de acordo que seremos iludidos por você, a gente sabe que algum truque tem, né? Mas o problema é quando isso não está posto dessa forma. O exemplo que ele trouxe, né? Cabreiro lá da Revolução lá, Perigoso ser analista, né? Sim. Perigoso ser Perigosíssimo ser analista, pra Perigoso fazer a ser- mágica, né? Se Porque colocar nesse o lugar. perigo está se o mamá acredita que ele lê a mente da Carmen, né? E aí você sabe que você não lê, né? Então, isso que eu tô pensando, o saber do lado do analista. O que a gente faz com Você esse acredita saber? que cura sintoma. Que cura, ou que você sabe, né? Que você sabe. Você sabe. Se você encarna o saber, a gente tem que lembrar o tempo inteiro que o saber é suposto pelo sujeito. A gente conhece, a gente estuda, a gente... Enfim, né? Tem um fazer eticamente implicado, etc. Mas se a gente acredita que a gente sabe, isso é um problema. E eu acho que tem um outro efeito quando o mágico se posiciona desse jeito, de tipo, é mentira, que parece que, sei lá, eu nunca tinha pensado nisso, mas hoje eu fico pensando nesse aforismo, assim, da demanda como é que é? Peço que recuse aquilo que eu te ofereço porque não é isso. Se você toma aquilo, tipo, se você acredita que é isso, desmancha a relação, né? Tipo, tomar a coisa pela coisa, né, mata a relação, assim, né? Então, a transferência tem esse jogo de suposição, assim, né? O analisante chega, mas nesse suposto saber do analista, o analista sabe que ele está nessa posição de suposto saber, não dá para encarnar que sabe, e começa a devolver isso, e conforme o analisante começa a entrar em análise, ele começa a sacar que ele está construindo o próprio saber, que aí a análise engata, né? Enquanto isso é só entrevistas preliminares. E aí na mágica, se começa a entrar no eu sei a sua mente, daí não é mágica, né? É charlatanismo, é outra coisa, né? É golpe. Tem muitos mágicos ao longo da história que, para além de ser mágico, eles ficavam desvendando charlatães, assim, né? De religiões e não sei o que lá, e eles iam lá e eles ficavam famosos por isso, né? O próprio Houdini, não o Rodin, o Houdini, que se apropriou desse nome, assim, fez uma homenagem e tal, ele fazia isso. Ele ficou famoso também, desvendando charlatões, assim. E um comentário, na verdade, que não tem a ver com psicanálise, com a discussão que a gente está falando, mas é uma curiosidade sobre o teu trabalho, porque você tem um canal, né? Enfim, você tem lá um TikTok, você põe isso na internet,
e você deve ser acusado de fazer edição de vídeo, Sim, né? sim. Porque... Eu esqueci de falar, mas isso é uma coisa, quando eu falo da moldura ficcional, né, o celular, né, a tela do computador é uma moldura que pode ser ficcional ou não, né? Nos meus vídeos eu tento me apresentar da maneira mais cotidiana possível, de pijama, em casa, com objetos cotidianos, não uso caixas e coisas assim que tem cara de ser trucadas. Aí eu posto o vídeo e a maior parte dos comentários é edição de vídeo, edição. E eu não tenho como dizer que é real, né? Eu não tenho como dar os dados, ou tentar dizer que é real, tentar dar os dados de realidade daquilo, né? Tudo que eu posso fazer, gente, não é edição de vídeo. Eu dou a minha palavra. Não é edição de vídeo. E outra coisa que, sei lá, a gente já tinha falado também dos tempos do número, né, de mágica com os tempos de análise ou dos tempos de uma sessão, assim, né, do instante de ver, momento de tempo de compreender e momento de concluir, assim, né, daí quando você fala da reminiscência, assim, essa ideia do corte da sessão ou do corte de uma análise, enfim, sei lá, do que, onde isso para, tem um efeito, né, no que vai ficar de reminiscência, assim, então, é interessante. Para mim é bem comum, como analisando, eu saio da sessão e eu tento lembrar a frase exata que o meu analista falou, e eu não consigo, porque também você está num estado lá que não é muito, acho que é um estado pré-lógico também, onde tudo é possível, sei lá, mas eu saio e eu tento lembrar a frase exata e reconstruir a frase, né, e não consegue. E o né? interessante é isso, né? Acho que tem a ver um pouco com o que você estava falando. Não é isso que importa, né? Então, às vezes, sei lá, então se eu gravar a sessão e aí eu retomo, não é isso que importa. O que importa é o efeito. E a gente escuta muito isso, né? Na sessão seguinte, aquilo que você falou, nada. Isso, é muito comum. o mesmo efeito a carta estava assinada, daí você fala, gente, não falei isso. E a gente faz igual ele. Exatamente. Você fala, não. E isso é muito interessante, né? De, tipo, privilegiar a realidade psíquica, assim, né? Não é uma questão de dados, informação. Não, vou te dar informação aqui disso, né? Porque gravar a sessão é ver o mecanismo, né? É encontrar o truque, né? E a experiência... uma vez, também contando uma historinha assim, eu fazia muita mágica para uns amigos, eu morava com alguns amigos e eu fazia quando eles estavam em casa, né? Aí tinha um casal que eles amavam, assim, e eu levei eles para ver um espetáculo de mágica. E eles não gostaram tanto, assim, e são os caras que ganharam, os caras lá de Campinas, que ganharam o campeonato latino-americano de mágica, foram para um campeonato mundial, ficaram em 5º lugar, são muito bons, assim. E eles falaram, a gente prefere quando você faz na cozinha, tá? Tipo, porque você tá de pijama, tá na cozinha, quando é um palco já era uma outra coisa e tal. E eles, uma dessas meninas, ela é dançarina, né? E eu morava com um engenheiro e um outro amigo que namorava essa dançarina. E aí eu terminei de fazer a mágica, o engenheiro foi pesquisar como que era feita, não sei o que lá, e ele contou pra ela. E ela veio me contar, e eu falei, pô, mas eu não esperava isso de você, porque você é dançarina, não sei o que. E ela falou, realmente, né, pra mim, eu falei, pra você é melhor a experiência que você viveu ali, que foi a da calculadora, inclusive, que eu fiz, e ela ficou muito chocada, eu fiz assim, na cozinha, a gente tava assim, empresta o celular e tal, aí a gente fez. E ela ficou muito abismada, e eu falei, o que foi melhor, a experiência ou a experiência de descobrir, né? E ela falou, nossa, realmente, assim, o que eu vivenciei com mágica foi muito maior do que foi muito bom satisfazer minha curiosidade, mas a experiência foi muito melhor. Assim. Então acho que era isso, a gente gravar a sessão do analista e ouvir, talvez a gente veja o truque, vai descobrir, é o que o engenheiro fez, né? O que o meu amigo engenheiro fez. Exclua a experiência. Exatamente. Agora eu pensei o inverso, isso daí, pra gente pensar nisso também, né? O quanto, como efeito de análise, às vezes uma experiência causa um impacto tal que se torna um trauma, né, marca, sem que seja uma experiência em si traumática, é isso, o privilégio está na realidade psíquica. E aí, quando o analisante chega a alguma conclusão, porque o saber de fato está do lado dele, se desfaz. Então, assim, isso aqui a gente não quer desfazer, a gente quer sair maravilhado e tá tudo bem. Mas se tivesse todo mundo muito incomodado, talvez fosse bem bom a gente descobrir, era só
desse jeito, o ganso lá, né? Não, tá aí, tá vivo, saiu andando, tá tudo bem, né? Então acho que fiquei pensando nesse efeito também, quando desmancha algo que é um incômodo muito grande. Mas acho que precisa. Vamos segurar. Pessoal, obrigado. Próximo. Marcelo Moraes.